todos, vamos dar início a um novo vídeo, onde esse vídeo eu vou continuar resolvendo inequações de funções modulares. Então agora eu vou resolver o exercício do Fundamentos da Matemática Elementar, o primeiro livro. Então aqui eu tenho módulo de x mais 1 menos x mais 2 maior ou igual a zero. Então eu tenho que a definição do módulo de x mais 1, ele é o próprio x mais 1, se o x mais 1 é maior ou igual a zero, ou seja, o x maior ou igual a menos 1. E aqui eu tenho que vai valer menos o x mais 1 se o x mais 1 é menor do que zero, ou seja, um x menor que menos 1. Então, a partir do menos 1, eu tenho que do lado esquerdo e do lado direito, a minha função modular ela tem valores diferentes. Então, vamos colocar primeiro do lado esquerdo do menos 1, ou seja, para x menor que menos 1. Então, eu tenho que a minha função modular vai valer menos o x mais 1, ou seja, vai ficar menos x menos 1. E aqui eu tenho menos x mais 2. Tenho que isso tem que ser maior ou igual a zero. Aqui eu tenho menos 2x. Aqui mais 1 maior ou igual a zero. Vou passar o menos 2x para o lado direito, trocando o sinal. Então, eu tenho 1 menor ou igual a 2x. Ou seja, o x ele é menor ou igual a 1 sobre 2. Dividimos por 2. Bom, se o x é menor ou igual a 1 meio, então está aqui 1 meio. E o x ele pega menor ou igual a 1 meio. E daqui eu tenho que considerar que eu estou apenas analisando o x quando ele é menor do que menos 1. Então, daqui à interseção, eu vou concluir que o x ele tem que ser menor que menos 1. Então, essa é a minha solução para esse caso. Agora, vamos para o caso que o x é maior ou igual a menos 1. Então, nesse caso, a minha função modular vai valer o x mais 1. Então, aqui eu tenho x mais 1 menos x mais 2 maior ou igual a zero. Então, dá para simplificar e aqui eu tenho que o 3 é maior ou igual a zero. Ou seja, qualquer valor que eu coloque de x aqui, isso daqui vai ser sempre satisfeito. Então, com isso, eu tenho que a solução para essa equação seria o x toda reta, todos os reais, ou seja, o x pertenceria aos reais. Qualquer real iria satisfazer isso. Só que aqui eu estou considerando apenas o x maior ou igual a menos 1. Então, se eu fizer a interseção do x maior ou igual a menos 1 com o x pertencente aos reais, vai me dar o x maior ou igual a menos 1. E agora, se eu pego o x maior ou igual a menos 1 e o x menor que menos 1, então está aqui, ó, o x, ele nesse caso aqui, ele é menor que menos 1. E aí, quando eu pego esse daqui, vai pegar o menos 1, porque o x aqui vai entrar o menos 1, e vai pegar maior que menos 1, ou seja, vai pegar toda a reta. Então, portanto, a solução aqui vai ser todos os reais. Bom, então agora vamos resolver essa inequação, que é 3x menos 4 em módulo, mais 2x mais 1 menor que zero. Então, eu tenho que o 3x menos 4, ele vale o 3x menos 4 se o 3x menos 4 é maior ou igual a zero. Isso equivale a dizer que o x é maior ou igual a 4 sobre 3. E aqui vale menos 3x mais 4, ou seja, eu troquei o sinal, se o x é menor que 4 terços. Agora eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, tá, gente? Em vez de colocar 3x menos 4 menor que zero e concluir isso daqui, já estou fazendo um pouquinho mais rápido. Então, agora eu tenho que o 4 terços é o que vai definir isso, né? Ou seja, vai definir
do lado esquerdo do 4/3 eu tenho que vai ser isso daqui, do lado direito do 4/3 a função modular vale isso. Então aqui do lado esquerdo do 4/3, ou seja, quando x é menor que 4/3, eu tenho que essa função modular vai valer menos 3x mais 4. E aqui eu tenho mais 2x mais 1, isso menor que zero. Então aqui vai me dar menos x, 4 mais 1, 5, menor que zero. Vou passar o x para o lado direito trocando o sinal. Eu vou ter que o x ele tem que ser maior do que 5. Bom, eu estou considerando para valores de x que é menor do que 4/3. E aqui eu cheguei que o x ele tem que ser maior do que 5. Logo, se eu for fazer a interseção disso, a interseção é vazia. Então, portanto, aqui não tem solução. Vamos agora para do lado direito do 4/3. Então, do lado direito, ou seja, x maior ou igual a 4/3, eu tenho que o meu módulo vai valer 3x menos 4. Então, eu tenho 3x menos 4 mais 2x mais 1 menor que zero. Então, aqui vai me dar 5x menos 3 menor que zero. Então, eu concluo que x vai ser menor que 3, 5x menor que 3, x menor que 3/5. Bom, aí vocês vão ficar na confusão. E aí, quem é maior, 3/5 ou 4/3? É simples. O que eu faço? Pego 4/3, vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Aí multiplico em cima e embaixo por 5. E aqui eu vou chegar que vai dar 20 sobre 15. Aqui eu pego 3/5 e multiplico em cima e embaixo por 3. Então eu vou ter 3/5 multiplicando em cima e embaixo por 3. Aqui, aqui. Então isso daqui vai dar 9 aqui sobre 15. Logo, esse daqui é o menor, ou seja, 3/5 é o menor e 4/3 ele é maior. Então eu tenho essa ordem aqui. Mas agora vamos analisar o seguinte. Está dizendo que o x é menor que menos 3/5. E o 3/5, como eu falei, é menor que o 4/3. Então 3/5 está aqui. E a solução disso é x menor que 3/5. Então está aqui menor, bolinha aberta aqui, perdão, que 3/5. Bom, se eu vou fazer a interseção disso com isso daqui, a interseção é vazia, né? Porque esse daqui eu estou considerando para x maior ou igual a 4/3. E aqui eu concluí que x é menor que 3/5. Então a interseção para cá com esse daqui, a interseção é vazia. Então esse daqui, desse lado, eu concluí que a solução é vazia, não tem ninguém. E desse lado aqui também concluí que a solução é vazia. Logo, o conjunto solução dessa questão é conjunto vazio. E a próxima questão é x ao quadrado menos 4x em módulo menos 3x mais 6 menor ou igual a zero. Então, avaliando aqui o x ao quadrado menos 4x. Bom, eu preciso saber quando isso é maior do que zero e quando é menor do que zero. E se eu avaliar só essa função aqui, para avaliar quando é maior e menor do que zero, eu preciso avaliar quando isso dá zero, porque para passar do negativo para o positivo tem que passar pelo zero. Então eu preciso descobrir as raízes disso daqui. E as raízes é bem simples, porque dá para colocar o x em evidência, x que multiplica x menos 4 igual a zero. Então daqui eu concluo que o x vale zero, ou quando o x der 4 aqui também vale zero. Então essas são as raízes, 0 e 4, e a parábola ela é voltada para cima, ou seja, a parábola disso daqui passa pelo zero e passa pelo 4. Então eu concluo que entre 0 e 4 é negativo e menor do que 0 ou maior do que 4 é positivo. Então agora dá para mim definir o módulo da seguinte forma. Isso daqui vale o x ao quadrado menos 4x se isso daqui é positivo, ou seja, se a minha imagem é positiva. Então isso acontece se o x ele é menor ou igual a zero ou o x é maior ou igual a 4.
e vai ser negativo, ou seja, isso vai dar negativo se o x estiver entre 0 e 4. Então, vai ser menos o x ao quadrado menos 4x, se eu tenho que meu x é, né, se x é maior que 0 e menor do que 4. Então, aqui eu consegui determinar os marcos que vão mudar essa função, que é o número 0, aqui, e o número 4. Então, eu tenho esse intervalo, esse e esse daqui para analisar. Então, vamos começar com x menor do que 0. Então, se o x é menor ou igual a 0, eu tenho que essa função modular vai dar o próprio x ao quadrado menos 4x. Então, aqui é x ao quadrado menos 4x. E aqui eu tenho menos 3x mais 6. E eu quero que isso seja menor ou igual a 0. Então, daqui eu concluo que x ao quadrado menos 7x mais 6 menor ou igual a 0. Então, para avaliar o sinal disso, eu preciso descobrir as raízes disso, mas as raízes é bem simples, basta utilizar menos soma mais produto. As raízes dessa equação vão ser 1 e 6. Se eu pegar 1 e 6, somar, 6 mais 1 dá 7, então menos soma, 6 vezes 1, 6 mais produto. Então, é 1 e 6, parábola voltada para cima. Então, vai ser algo assim, né? Tem aqui. Você tem aqui a parábola passando por aqui, depois passando pelo 6. Aqui é 6, aqui é 1, e eu vejo que entre 1 e 6 é negativo, e aqui é positivo. Como eu quero menor ou igual a 0, então significa que o meu x ele vai estar entre 1 e 6. No entanto, se eu fizer a interseção de 1 e 6 com menor do que 0, porque observe que isso daqui é menor ou igual a 0, né? Eu só estou considerando para x menor ou igual a 0, se eu fizer a interseção desse intervalo com esse, vai ser vazio. Então, portanto, aqui não tem solução. Agora, vamos para o intervalo entre 0 e 4. Então, entre 0 e 4, esse meu módulo aqui vai valer menos x ao quadrado, menos com menos aqui fica mais 4x, menos 3x, mais 6, isso é menor ou igual a 0. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado, aqui vai dar mais x, mais 6, menor ou igual a 0. Bom, vamos descobrir as raízes disso daqui. Bom, descobrir a raiz disso daqui, de menos x ao quadrado, mais x mais 6. Queria saber quando isso é igual a 0. Posso multiplicar tudo por menos 1 de ambos os lados. E aqui eu vou ter x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Então, eu tenho que as raízes dessa função, agora sim eu posso usar menos soma mais produto, porque aqui vale 1, né? Então, eu tenho que as raízes vão ser menos 2 e 3, porque se eu pegar 3 somar com menos 2 vai dar 1, então aqui está menos soma, 3 vezes menos 2 dá menos 6, então mais produto. Só que eu vou desenhar o gráfico, é disso daqui, né? Aqui é negativo, parábola voltada para baixo. Então, eu tenho que o desenho disso daqui é parábola voltada para baixo, porque aqui é negativo, passando pelas raízes, que é menos 2 e 3. Então, aqui eu estou vendo que entre menos 2 e 3 é positivo, e aqui é negativo. E agora, eu quero menor ou igual a 0. Então, portanto, eu quero o x menor ou igual a menos 2, ou o x maior ou igual a 3. Observe que menor ou igual a menos 2 não faz parte desse intervalo de 0 e 4. Né? Então, se eu fizer a interseção menor ou igual a menos 2 com 0 e 4, a interseção vai ser vazia, porque isso daqui não faz parte desse intervalo. Então, esse daqui eu posso riscar. Agora, a interseção entre 0 e 4, né? O x está entre 0 e 4, com x maior do que 3, maior ou igual a 3, está o 3 aqui,
x maior ou igual a 3. Então, eu entro 3 aqui. E aqui entre 0 e 4, vamos colocar uma bolinha aberta aqui para o 4. Então, se eu faço a interseção, aqui a bolinha aberta, aqui a bolinha aberta. Se eu fizer a interseção, eu vou ter que o meu x ele é maior ou igual a 3 e estritamente menor do que 4. Pronto. Então, uma solução desse intervalo aqui eu encontrei. Agora, vamos para x maior ou igual a 4. Então, para x maior ou igual a 4, eu tenho que a minha função modular vale isso. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x menos 3x mais 6 menor ou igual a 0. Então, aqui vai dar x ao quadrado menos 7x mais 6 menor ou igual a 0. Ó, observe que é a mesma coisa, ó, a mesma análise, né? Então, como é a mesma análise, eu sei que a solução para isso daqui, que eu já fiz a análise, vai estar o x entre 1 e 6. Então, como a análise é a mesma, estou vendo aqui que a minha solução que eu dei é x entre 1 e 6. Só que aqui o meu x ele tem que ser maior ou igual a 4. Então, se eu faço a interseção, né? Se eu pego x maior ou igual a 4, que é isso daqui. X maior ou igual a 4, tá? Aqui para cá. X maior ou igual a 4. E aqui eu estou pegando o x entre 1, pego 1 e vai até o 6. Então, se eu fizer a interseção aqui, ó, desses dois, eu vou ter que o x vai ser maior ou igual a 4 e menor do que 6. Então, eu tenho essa solução e tenho essa solução. Mas observe que aqui o x é maior do que 3 e para no 4. E aqui começa do 4 e vai até o 6. Então, portanto, esqueci que o menor é igual. Então, portanto, eu tenho que a minha solução ela vai do 3 até o 6. Ou seja, a solução vai ser x real, tal que x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 6. Bom, então a próxima questão eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 5 em módulo, mais 1 menor do que x. Então, vamos precisar analisar o sinal dessa função. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 5. Preciso analisar quando que isso dá zero, porque para trocar o sinal do negativo para o positivo passa pelo zero. Então, isso daqui é igual a zero. E eu analiso que, utilizando menos soma mais produto, que as raízes daqui vão dar 1 e 5, porque 5 vezes 1 dá 5, ok? E 5 mais 1 dá 6, então menos soma mais produto, portanto, vão dar essas raízes, e eu tenho que, aqui com uma parábola voltada para cima, para passar aqui pelo 1 e aqui pelo 5, eu vejo que entre 1 e 5 é negativo, aqui do lado esquerdo do 1 é positivo, do lado direito do 5 é positivo. Então, agora dá para mim definir essa função modular. Então, eu tenho essa função modular, x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, isso daqui vai ser o próprio x ao quadrado menos 6x mais 5, se eu tenho que o x ele é menor ou igual a 1, porque aqui fica positivo, então se eu tenho que o x é menor ou igual a 1, ou eu tenho que o x é maior ou igual a 5. E eu tenho que vai dar negativo, ou seja, eu vou trocar o sinal disso daqui, vai ficar menos x ao quadrado menos 6x mais 5. Eu troco o sinal se eu tenho que o x ele está entre 1 e 5. Opa, aqui é menor que 5. Pronto, então está feita aqui a minha análise. Então, agora eu tenho os marcos, que são os números 1 e 5, que a função modular muda de sinal. Então, aqui está 1, aqui o 5, e vamos fazer essa análise. Aqui no 1, entre 1 e 5. Então, vamos pegar aqui esse intervalo, menor do que 1. Menor do que 1, eu tenho que a função vai valer x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vamos colocar aqui x ao quadrado
menos 6x mais 5, mais 1, menor que x. Então, passando o x para o lado esquerdo, eu vou ter x ao quadrado. O x passa como menos x, como tem o 6 fica menos 7x. Aqui 1 mais o 5 vai dar 6. Isso daqui vai ficar menor do que zero. Para analisar esse sinal, eu preciso descobrir as raízes disso. E as raízes disso vão ser 1 e 6. Porque se eu pegar 6 vezes 1 dá 6, 6 mais 1, 7, menos soma mais produto. Então essas são as raízes e a parábola ela é voltada para cima. Então você tem aqui uma parábola voltada para cima, passando pelos pontos 1 e 6. E eu enxergo que entre 1 e 6 é negativo e aqui é positivo. Como eu quero menor do que zero, então eu vou querer o x maior do que 1 e x menor do que 6. Bom, aqui eu estou considerando o x menor do que 1. Perdão, menor ou igual a 1. Aqui a bolinha fechada. Estou considerando o x menor ou igual a 1. Como eu estou considerando o x menor ou igual a 1, e aqui a minha solução é bolinha aberta no 1, ou seja, bolinha aberta no 1 até bolinha aberta no 6, se eu for fazer a interseção desse intervalo com esse daqui, vai me dar, a interseção vai me dar conjunto vazio. Então aqui eu não tenho solução. Então agora vamos ver se eu tenho solução entre 1 e 5. Então entre 1 e 5 eu vou trocar o sinal dessa função. Então vai ficar menos x quadrado mais 6x menos 5 mais 1 menor que x. Então agora eu vou ter... eu posso passar, se quiser, o menos x ao quadrado para esse lado aqui. Eu acho que eu vou fazer isso só para não ter esse menos. Então, passando para esse lado, eu vou ficar com x ao quadrado. Passo esse para o outro lado, vai ficar menos 6x. Aqui vai dar menos 4. Passo para o outro lado, passa como mais 4. E aqui desse lado já tem o x. E aqui eu passei tudo para cá. Então, a aberturinha está para esse lado. Então, a aberturinha está para esse lado. A aberturinha está para esse lado. E isso é maior do que zero. Então, daqui eu concluo que eu vou ter x ao quadrado. Menos 6x mais x dá menos 5x. Mais 4 maior que zero. Aqui eu vejo que as raízes são 1 e 4, né? 4 mais 1, 5, menos soma. 4 vezes 1, 4, mais produto. E parábola voltada para cima. Parábola voltada para cima, passando pelos números 1 e 4. Aqui 1 e 4. Aqui é negativo e aqui é positivo. Como eu quero positivo, eu tenho que o x é menor do que 1 ou o x maior do que 4, que vão me dar positivo. Só que x menor do que 1 não está nesse intervalo. Então, portanto, isso aqui é descartado. X maior do que 4, sim, está nesse intervalo. Então, eu tenho aqui o 4, bolinha aberta no 4. Só que isso daqui vai até o menor do que 5. Então, se eu fizer a interseção desse intervalo com esse intervalo, a interseção vai ficar aqui. Então, portanto, a solução é x maior do que 4 e x menor do que 5. Né? Vai até o menor do que 5 aqui. Bom, agora vamos para x maior ou igual a 5. Então, para x maior ou igual a 5, eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais 5 mais 1 menor que x. Então, daqui eu tenho x ao quadrado, vou passar o x para cá, vai ficar menos 6x, menos x, 5 mais 1 dá 6, eu quero que isso seja menor do que zero, daqui eu concluo que vai dar x ao quadrado menos 7x, mais 6, menor do que zero. Então, a solução vai ser o mesmo dessa daqui. E a solução que eu já tinha achado aqui é x variando entre 1 e 6. Bom, mas aqui eu estou considerando apenas quando x é maior ou igual a 5. Então, eu vou precisar fazer a interseção. Então, aqui eu tenho do 1 até o 6.
bolinha aberta, e aqui eu estou considerando quando x ele é maior ou igual a 5. Então, agora fazendo a interseção, pega aqui e pega aqui. Ou seja, essa interseção vai me dar x maior ou igual a 5 e x menor do que 6. Observe que essa solução ela vai até menor do que 5. E essa daqui continua do 5 e vai até o 6. Então, juntando essas duas, eu tenho que a minha solução vai ser x real, onde eu tenho que o x é maior do que o 4. E aqui vai do 4 até o 6. X menor do que o 6. Então, essa é a minha solução. Então, agora vamos para a minha equação x ao quadrado menos 4 em módulo menor que 3x. Então, vamos avaliar que o x ao quadrado menos 4 ela é uma função que tem raízes em menos 2 e 4. E ela tem essa cara aqui, ó, né? Que se eu pegar x ao quadrado menos 4 igual a 0, daqui eu tenho que x ao quadrado igual a 4, e daqui eu concluo que x é igual a mais ou menos a raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. Então, portanto, as raízes estão entre menos 2 e 2, aqui são as raízes, e aqui eu tenho que é negativo e aqui é positivo, a parábola para cima, porque esse a aqui ele é positivo. Então, portanto, esse módulo aqui, módulo de x ao quadrado menos o 4, ele vai ser igual ao próprio x ao quadrado menos 4, se o x ele for menor que menos 2, menor ou igual a menos 2, porque aí fica positivo, né? Então, se x menor ou igual a menos 2, ou o x maior ou igual a 2. Porque nessas condições que eu tenho que isso fica positivo. E no caso de ser negativo, eu vou trocar o sinal. Então, é menos x ao quadrado menos 4. E é negativo quando x está entre menos 2 e 2. Então, se menos 2 menor que x menor que 2. Então, entre menos 2 e 2, eu vou aqui criar esses marcos de análise aqui. Então, vamos analisar para x menor que menos 2. Então, para x menor que menos 2, menor ou igual a menos 2, eu tenho que o módulo de x ao quadrado menos 4 vale x ao quadrado menos 4. Então, aqui é x ao quadrado menos 4, que é menor que 3x. Então, passando 3x para o lado esquerdo, eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4 menor que 0. Então, daqui eu tenho que as raízes vão ser menos... as raízes daqui vão ser menos 1 e 4. Porque se eu pegar 4 menos 1 dá 3, então menos soma, e 4 vezes menos 1 dá menos 4. E a parábola aqui é voltada para cima. Então, eu tenho aqui que a parábola, cortando aqui no menos 1 e no 4. Aqui é a raiz, aqui é a raiz, e entre menos 1 e 4 é negativo, e aqui fica positivo. Então, eu quero negativo, então eu quero o x variando entre menos 1 e o 4. Só que se eu fizer a interseção desse intervalo com x menor ou igual a menos 2, a interseção desse intervalo com esse é vazia. Menos 1 está aqui, ó. Então, esse intervalo aqui que eu coloquei está aqui, ó. Menos 1 e até o 4. Aqui, ó. É esse intervalozão aqui, mas só quando eu faço interseção com isso dá vazio. Então, portanto, aqui não tem solução. Agora, vamos avaliar entre menos 2 e 2. Que aí eu troco o sinal disso daqui, vai ficar menos x quadrado mais 4. Isso é menor que 3x. Vou passar o x ao quadrado para cá e o 4 para cá. Então, eu vou ter x ao quadrado. O 3x continua desse lado, então mais 3x.
O 4, que é mais 4, passou para cá, ficou menos 4. Observe que a aberturinha, se eu passei tudo para cá, a abertura vai ficar para esse lado aqui. Então, a abertura fica aqui, para esse lado, e isso maior do que zero. Então, daqui, eu concluo que as minhas raízes, elas vão ser menos 4 e 1. Porque se eu faço menos 4 mais 1 dá menos 3, então é menos soma, fica mais 3. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Então, menos soma mais produto, ok. E parábola voltada para cima. Então, aqui eu tenho a minha parábola voltada para cima, passando pelo menos 4 e pelo 1. Aqui é o menos 4 e aqui é o 1. Então, entre menos 4 e 1 é negativo. E aqui, do lado esquerdo do menos 4, fica positivo. Então, com isso eu tenho que as soluções para isso vão ser x menor que menos 4, que vai dar positivo, ou x maior que 1. Observe que x menor que menos 4 não está nesse intervalo de menos 2 a 2. Então, portanto, isso pode ser descartado. Agora, já x maior do que 1 já está, porque eu tenho o seguinte, ó, tenho 1, o x ele é maior do que o 1, e aqui eu estou nesse intervalo de menos 2 até o 2. Então, se eu fizer a interseção disso daqui, ó, se eu fizer essa interseção, eu vou ver que o meu x ele é maior do que 1 e menor do que 2. Então, portanto, essa daqui é a solução para esse intervalo. Agora, vamos analisar para x maior do que o 2. Maior ou igual a 2. Para x maior ou igual a 2, eu tenho que isso vai dar isso daqui. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 4 é menor que 3x, ou seja, x ao quadrado menos 3x menos 4 menor que zero. Eu observo que a mesma análise que eu vou fazer aqui, eu já obtive inclusive a resposta, então a resposta para isso é menos 1, x é maior e x é menor do que o 4. Aqui eu tenho que o meu x ele tem que ser maior ou igual a 2. Então, se eu tenho aqui que o x ele tem que ser, tá, o 2 aqui, ele tem que ser maior ou igual a 2. Esse é o meu x aqui. E aqui eu encontrei que o meu x ele é maior que menos 1. Menos 1 está aqui, ó, né? Então, aqui, menos 1 está dizendo que meu x é maior que menos 1 e menor do que o 4. Então, se eu fizer aqui a interseção desses dois, eu vou ter que aqui o x é maior ou igual a 2 e o x é estritamente menor do que 4. Então, a minha solução aqui foi do 1 até menor que 2, e aqui pegou o 2 e foi até o 4. Então, com isso, a minha solução é x maior do que 1 e x menor do que 4. Então, a solução vai ser x pertencente aos reais, onde eu tenho que o x é maior do que 1 e x menor do que o 4. Bom, gente, então agora vamos para mais esse exercício. Eu tenho x mais 2 em módulo menos x menos 3 em módulo maior do que x. Então, para fazer isso daqui, eu vou analisar cada um desses módulos usando a definição. Eu tenho aqui módulo de x mais 2. Ele é o x mais 2 se o x mais 2 é maior ou igual a zero, ou seja, o x maior ou igual a menos 2. E aqui vai valer menos o x e menos o 2 se x menor que menos 2. E no x menos 3, eu tenho que vale o x menos 3 se o x menos 3 é maior ou igual a zero, ou seja, o x maior ou igual a 3, e eu tenho que vai valer menos o x mais 3 se x menor do que 3. Então, aqui colocando o menos 2 e o 3 para a gente fazer a análise das funções modulares, eu tenho que quando é menor do que menos 2,
eu tenho que essa função aqui vale menos x menos 2, menos x menos 2, menos. E eu tenho que o x menos 3, ele também vale menos x mais 3. Então, ele também, colocando aqui, ele também vale menos x mais 3. E eu quero que isso seja maior que x. Então, agora, analisando isso, eu tenho que menos x menos 2. Aqui troco o sinal, fica mais x. Aqui troco o sinal, fica menos 3. Isso seja maior do que x. Dá para simplificar esse com esse daqui. E aqui vai ficar menos 5. Então, eu vou concluir que x é menor que menos 5. Bom, o x, aqui a condição dele é que ele seja menor que menos 2. Né? Então, menor ou igual a menos 2. E eu estou chegando nessa solução que o x, está aqui o menos 5, bolinha aberta, que o x é menor que menos 5. Então, se eu for fazer a interseção desse com esse daqui, eu vou chegar aqui, o x, a solução disso é x menor que menos 5. Pronto, então essa é uma das soluções. Agora vamos analisar nesse intervalo. Então, eu tenho o x, que é maior ou igual a menos 2 e menor do que 3. Então, nesse caso, eu vou ter que o x módulo de x mais 2 vale o x mais 2 aqui. Então, aqui fica mais o x mais 2. Mas aqui eu tenho que vale menor do que 3. Então, esse módulo vale menos x mais 3. Então, eu vou ter menos o menos x mais 3. E eu quero que isso seja maior do que x. Então, aqui eu vou ter x mais 2 mais x menos 3 maior que x. Aqui dá para simplificar esse x com esse x. Aqui, no caso, eu vou ter x. Aqui vai dar menos 1, passa para o outro lado como mais 1, então x maior do que 1. Então, aqui eu tenho que o x ele está aqui, né? Menor do que 3. E aqui eu estou concluindo que o x é maior do que 1. Então, está aqui o 1, aberto no 1, maior do que 1. Então, fazendo a interseção desse com esse daqui, eu vou concluir que o x ele tem que ser maior do que 1 e o x tem que ser menor do que 3. Agora, vamos fazer a análise para x maior ou igual a 3. Então, para x maior ou igual a 3, ser maior ou igual a 3 vai ser maior ou igual a menos 2. Então, portanto, esse módulo vai dar o próprio x mais 2. E aqui vai ficar menos, se é maior ou igual a 3, então isso daqui vale x menos 3. Então, vai ficar menos o x menos 3, e eu tenho que isso tem que ser maior do que x. Então, aqui vai me dar x mais 2, menos x mais 3, maior do que x. Aqui dá para simplificar, aqui eu vou ter o 5. Estou dizendo que o x tem que ser menor do que 5. Então, eu tenho que x aqui é maior ou igual a 3, então está aqui, x maior ou igual a 3. E aqui eu estou dizendo que o x ele é menor do que 5. Então, fazendo essa interseção, eu tenho que o x ele é maior ou igual a 3 e x tem que ser menor do que 5. Então, portanto, eu tenho que as minhas soluções vão ser x menor que menos 5, e aqui vai do 1 até o 3, depois pega do 3 e vai até o 5. Então, unindo essas duas soluções, eu posso dizer que o x é maior do que 1 e vai até o 5. Então, a solução é o x pertencente aos reais, onde eu tenho a primeira solução, x menor que menos 5. Ou a outra solução é o x começando do 1, ou seja, x maior do que 1. Aí vai até o 3, pega do 3 vai até o 5. Então, x menor do que 5. Bom, gente, então com isso vamos findar essa parte de resolução de equações e inequações
de funções modulares. E no próximo vídeo vamos começar a falar de funções exponenciais. Muito obrigado.